Fala, galerinha. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Gigi na área. Segunda parte da nossa aula, tá? Dividi em duas partes essa aula, onde a gente está discutindo os primeiros grandes pensadores de Atenas, os sofistas e Sócrates. Tá? Na primeira aula, se você não lembra, volta lá para dar uma olhada. A gente trabalhou os três grandes sofistas, Trasímaco, Gorgias e Protágoras, e a partir das características deles, a gente viu como que eles se distanciam do que é a filosofia. Agora, nesse segundo vídeo, a gente vai conhecer a figura de Sócrates e aí o surgimento da grande filosofia da razão. Beleza? Então, ó, bora filosofar. Então é isso aí. Pessoal, vamos entender um pouco agora em que contexto Sócrates está aparecendo, tá? Primeiro é interessante você entender que tudo que a gente conhece de Sócrates é narrativa do Platão. Sócrates não escreveu nada. Não existe um texto assinado por ele, não existe um livro assinado por ele, não existe um fragmento assinado pelo Sócrates. Tudo que a gente conhece de Sócrates são narrativas de Platão, em alguns dos livros de Platão. Platão ele cita Sócrates nos seus grandes livros, na República, no Banquete, no Apologia de Sócrates, Mênon. Os grandes livros platônicos são diálogos de Sócrates com Platão e com os discípulos. Tá maravilhoso, maravilhosos os livros. Vale até uma dica se você quiser, um livro básico, simples de Platão, para a gente conhecer um pouco esse movimento de Sócrates, vale se procurar o Banquete, que é o livro mais gostoso, na minha opinião, de Platão para ler, onde Sócrates vai discutir o que é o amor. Tá? Bem bacana, é bem legal. E só para a gente entender um pouco o contexto, Sócrates nasce por volta do ano de 470 a.C., morre ali por volta de 399 a.C. E ele vai trazer uma grande revolução, uma grande transformação para a filosofia, que a gente vai começar a conhecer agora. Beleza? Então, ó, bora filosofar. Vamos apresentar a aulinha aqui, para a gente ter as bases do pensamento socrático. Então, vamos lá, Sócrates, 470 a 399 a.C. Sócrates aparece num contexto que nós chamamos de Idade de Ouro de Atenas, século V. Tá? Tem uma aula que eu discuto a questão da política ateniense, da democracia de Atenas. Se você quiser, no canal tem essa aula ali, as concepções políticas na Grécia. E aí você vai entender um pouco da Idade de Ouro, que é o esplendor de Atenas. Aqui a gente tem uma figura emblemática, que é a figura de Péricles. Péricles é um importante legislador de Atenas, que quando aparece, conduz Atenas ao seu esplendor. Tá? E aí a gente tem aquele período entre as guerras médicas e do Peloponeso, quando Atenas cresce e entra em decadência. É nesse momento que Sócrates vai aparecer. E ele aparece como um divisor de águas. Porque antes dele, o que nós temos? A gente tem os pré-socráticos, que querem entender a concepção do universo. Tá? Os pré-socráticos estão buscando entender qual é o primeiro elemento que deu origem ao universo. Qual é a arquê que dá origem à física. Então, quando a gente fala dos pré-socráticos, entendam, a filosofia pré-socrática é uma filosofia cosmológica. Quando a gente pega, por exemplo, a figura do Tales de Mileto, primeiro filósofo, a preocupação do Tales é entender de que maneira a água deu origem ao universo. Quando eu pego, por exemplo, o Demócrito de Abdera, ele quer entender de que maneira é possível explicar, a partir dos átomos, a origem do universo. Sócrates não. A preocupação do Sócrates é uma filosofia muito mais voltada para o indivíduo, para a pessoa. Aquilo que nós vamos chamar de ontologia. Gigi, o que é ontologia? Ontos, o estudo do ser. Ontologia é o estudo do indivíduo, da pessoa humana. Compreender sua problemática, compreender sua própria existência e entender o homem a partir da razão. Nessa hora, surge uma filosofia que nós chamamos de logosofia. Logos, razão. E na filosofia do Sócrates, a gente vai encontrar três elementos importantes. O primeiro é o que Sócrates vai chamar de nomos. Nomos, que é a compreensão da problemática humana. Vejam,
Do que adianta eu entender, por exemplo, se o universo veio da água, dos números, dos átomos, da lógica, do devir? Do que adianta se eu não compreendo a minha própria existência? Em Sócrates, a gente começa a enxergar uma preocupação muito maior com o ser humano e toda a problemática que o envolve do que do cosmos, do que do universo. Nessa hora, nasce uma frase famosa de Sócrates, escrita por Platão, ao momento que Sócrates fala assim: olha, uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Olha que maravilhoso. Uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Significa dizer que se eu não sou capaz de refletir a minha vida, eu não mereço viver. Mas não viver no sentido fisiológico, mas viver no sentido intelectual. A vida só tem sentido a partir do momento em que eu compreendo a problemática que envolve minha vida. Um segundo elemento é que Sócrates e Platão são grandes críticos da democracia. E é legal a gente entender isso, porque quando a gente pensa em democracia e Grécia, a gente pensa que há uma defesa na Grécia da democracia, quando na verdade não. Há uma crítica. Tem um momento na República, no livro 6, por exemplo, que o Sócrates está conversando com um dos discípulos, se eu não me engano, é Polemarco. Ele está conversando com um dos seus discípulos. Ele fala: olha, democracia não tem como dar certo. Sócrates vai dizer: Admanto. Ele está conversando com Admanto. E aí, Sócrates pergunta a Admanto: você confiaria, estando em alto mar, estando a deriva no oceano, você confiaria que seu barco fosse conduzido por qualquer pessoa que estivesse dentro do barco? Admanto responde: não. Para conduzir meu barco tem que ser o capitão, que ele é preparado. Aí Sócrates responde: mas como que um barco tem que ser conduzido pelo melhor e uma sociedade, que é muito mais importante que um barco, pode ser conduzido por qualquer um? Não. Então não é qualquer cidadão que pode conduzir uma polis. Então Sócrates aqui ele vai criticar muito a ideia da democracia. E uma terceira característica é a ideia da busca pela sabedoria. E quando Sócrates define sabedoria, ele fala: olha, o que é sabedoria? Sabedoria é humildade. É a humildade diante do conhecimento. Quando eu me reconheço menor entre todos os homens, aí eu me torno mais sábio. E aqui nasce a frase mais famosa de Sócrates: só sei que nada sei. Quando Sócrates chega à conclusão que só sei que nada sei, ele está dizendo: olha, eu posso passar minha vida inteira conhecendo e sabendo, e eu vou chegar no final dela e perceber que eu sei de nada. O dia que eu, Gigi, olhar para os meus alunos e considerar que eu sei tudo e eles sabem nada, e somente eles vão aprender comigo e eu não aprendo com eles, eu sou o menor entre todos. Porque eu tô deixando de lado o principal componente do conhecimento, que é a humildade. Quantas vezes a gente, por achar que sabe mais do que os outros, a gente se perde, a gente é derrotado. Agora, quando a gente se considera o menor entre todos, aí nós nos tornamos o maior. Então é legal você entender. E de tudo isso, vai nascer uma frase de Sócrates muito usada até hoje, e que a gente, por ser uma palavra, uma frase curta, a gente não tem dimensão da grandiosidade dela. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela representa uma ruptura com os pré-socráticos. Porque o foco do pensamento socrático é o próprio indivíduo. O conhece-te a ti mesmo, aí aqui estão as duas frases que eu falei com vocês. Só sei que nada sei e uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Como eu disse para vocês, Sócrates não deixou nada escrito. Então a gente tem algumas noções sobre Sócrates. A gente tem algumas ideias de quem é Sócrates, a partir de autores. E 4 filósofos apresentam Sócrates. O primeiro que vai apresentar Sócrates é Xenofontes.
Quando Xenofontes escreve sobre Sócrates, ele apresenta um Sócrates que não oferece muito risco, um Sócrates inofensivo. É um Sócrates, gente, que, de certo modo, não trouxe tanto risco para a sociedade. Então, a visão de Xenofontes de Sócrates, ela não é tanto aplicada pela filosofia. Depois, Aristófanes aparece também no livro do Banquete. O Banquete apresenta Aristófanes como um dramaturgo cômico, como um autor de comédia. E Aristófanes, quando vai falar de Sócrates, ele fala de um Sócrates engraçado. O que, de certo modo, desvaloriza a figura do Sócrates. É importante você entender que Sócrates tinha um profundo senso de humor. Profundo senso de humor. Tanto que um dos caminhos para o conhecimento, segundo Sócrates, é o quê? É a ironia. A ironia que é a desconstrução do argumento do outro. Ok? Só que uma coisa é ser irônico. Uma coisa é ter senso de humor, outra coisa é ser engraçado. Eu sou uma pessoa que tem um bom senso de humor. Não sou engraçado. Tem hora que eu solto umas piadas na sala, que os alunos ficam olhando a minha cara, tipo assim, pode terminar a piada, eu não sei. Mas eu tenho senso de humor. Um outro cara que vai falar de Sócrates é o Aristóteles, discípulo do Platão, que não convive direto com Sócrates, que apresenta uma visão onde ele exagera demais, de forma positiva na figura de Sócrates. Tudo que o Aristóteles sabe de Sócrates, Platão contou para ele. Aristóteles não convive com Sócrates. Então, quando Aristóteles vai apresentar, ele exagera demais na personalidade, na persona, na figura de Sócrates. Automaticamente, também não é tão aceito. A visão de Sócrates que a gente mais aceita é a visão do Platão. Porque convive com Sócrates. Porque está lá com ele. Porque experimenta o conhecimento a partir de Sócrates. E aí, quando Platão vai apresentar Sócrates, ele vai desenvolver uma coisa que a gente chama de método socrático. O que é o método socrático? Método socrático é o caminho que o Sócrates vai apresentar para a gente chegar ao conhecimento. É legal que tanto Sócrates quanto Platão e Aristóteles, que são os três filósofos socráticos, vão apresentar para nós caminhos para a gente atingir o conhecimento. Beleza? Bom, como que seria esse método socrático, então? A gente disse que o método socrático nada mais é, deixa eu já deixar tudo montado aqui, porque a gente já constrói de uma vez. O método socrático nada mais é do que um processo para eu chegar no conhecimento. Amores, o que o Sócrates está fazendo? Ele está apresentando um passo a passo para se chegar ao conhecimento de alguma coisa. Certo? Um passo a passo. E para o Sócrates, o conhecimento ele passa por 4 etapas. Se eu pego os livros de Platão, quando ele está narrando Sócrates, a gente percebe que em todo o tempo o Sócrates usa esses 4 passos, que alguns exercícios chamam de dialética socrática, a dialética do Sócrates. Essa dialética, ela passa primeiro pela exortação. O que é exortação? Exortação é o convite à discussão. É eu provocar vocês para que a gente discuta alguma coisa. Na República, por exemplo, Sócrates exorta sobre a necessidade de discutir sobre o que é a justiça. Precisamos chegar a um consenso sobre o que é justiça. No banquete, por exemplo, Sócrates exorta quanto à necessidade da gente discutir sobre o que é o amor. Precisamos entender o que é o amor. Em Mênon, Sócrates propõe uma discussão sobre ética. Chegar a um consenso sobre ética. Então, exortar é convidar ao debate. Depois, no segundo passo, ele vai provocar uma indagação. O que é indagação? Ele começa a perguntar para as pessoas o que elas pensam sobre aquele assunto. No banquete, ele começa a perguntar como as pessoas entendem a ideia do amor. E aí, cada discípulo
se levanta para falar sobre o que é. Sócrates, ele sabe o que é aquele conceito. Sócrates entende o que é aquilo, só que ele precisa levar o seu interlocutor ao conhecimento daquilo. Se ele chega na pessoa e fala, olha, amor é isso, ponto. Justiça é isso, ponto. Ética é isso, ponto. Onde é que está a humildade que a gente viu no quadro anterior? Não existe. Agora, se ele for construindo com o seu interlocutor, ele possibilita que o outro chegue a um conhecimento sobre aquele assunto. Então, a indagação, ele está fazendo o quê? Ele está perguntando. Depois que ele entendeu a opinião individual e de todos, ele vai usar da ironia. O que é ironia? É você desconstruir o argumento do outro através de perguntas. Vocês entenderam? Então, Sócrates, ele não afirma um conceito. Ele desconstrói o conceito fazendo perguntas sobre aquele conceito. Então, por exemplo, na República, quando o primeiro discípulo é perguntado, um sujeito chamado Céfalo, o que é justiça? Céfalo responde, justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Sócrates sabe que justiça não é isso. Sócrates sabe que justiça não é dar a cada um o que lhe pertence. Só que se ele chegar em Céfalo e falar que Céfalo está errado, ele fala, a humildade vai estar onde? Aí o que ele faz? Ele usa de ironia. Será que é isso, Céfalo? Ora, uma pessoa tem uma arma. Pertence a ela essa arma. Só que essa pessoa, ela tá louca. Ela tá fora de suas faculdades mentais. É retirado dela a arma. Se justiça é dar a cada um que lhe pertence, é justo que lhe devolva uma arma. E Céfalo responde, não, nesse caso não. Porque senão ele pode matar alguém. Sócrates conclui, então justiça não é dar a cada um que lhe pertence. Ele usou da ironia, ele usou do questionamento, ele usou da desconstrução para se chegar à tese do que é justiça. Para se chegar à maiêutica. Maiêutica é quando o conhecimento nasce. A palavra maiêutica significa parto. Parto. Para Sócrates, o conhecimento é um parto. Ele nasce. Ele nasce no momento em que o indivíduo descobre como um ser pensante. Então, lá no final da República, Sócrates vai chegar a uma tese sobre o que é justiça. Cabe a cada um cumprir de forma digna seu papel na sociedade. Fechou? No final do banquete, Platão e Sócrates vão chegar a uma tese do que é o amor. É o desejo faminto por aquilo que eu ainda não tenho. Então, ele constrói esse passo a passo para se chegar a um conhecimento. E esse passo a passo é chamado de dialética socrática. E aí o indivíduo alcança o conhecimento. Ok? Para a gente fechar,